Os imunologistas clínicos surpreendem-se com o aumento de casos clínicos complexos de imunodeficiências em seus ambulatórios. São pacientes com infecções recorrentes e graves com micobactérias e fungos. Há uma década atrás, diríamos que se tratam de defeitos da imunidade celular. Hoje vamos além, são decorrentes de mutações em genes responsáveis pela diferenciação dos linfócitos TH17 e pela deficiência da interleucina 17 produzidas por eles. Resposta imunológica e ativação de linfócitos. Os antígenos, quando penetram no organismo, são fagocitados por células dendríticas, também conhecidas como células apresentadoras de antígenos. Esses antígenos são processados e epítopos, pedacinhos deles, são apresentados aos linfócitos T. De acordo com a natureza do antígeno, a apresentação possibilitará a diferenciação em alguns tipos de células T efetoras, cada uma com funções específicas para ativação de células-alvo. Iniciamos com a diferenciação dos linfócitos TH1 pela interleucina 12 e o interferon gama, produzidos pelos linfócitos T no momento da apresentação. Esses linfócitos TH1 produzem interleucina 2 e interferon gama, responsáveis pela proliferação da célula TH1 e ativação de células-alvo, que são os macrófagos. As funções desempenhadas pelo TH1 e macrófagos serão as de eliminação de bactérias e vírus, reparo tecidual e eliminação de diversos outros antígenos, pela fagocitose e digestão intracelular. Devemos assinalar que essa via é responsável pela defesa contra micobactérias, salmonelas e diversos vírus. Os linfócitos TH2 são ativados pela interleucina 4 e produzem mais interleucina 4, interleucina 5, 13 e 25. Essas citocinas estimulam os eosinófilos e mastócitos, iniciando uma cascata de atividades antialérgicas com auxílio da imunoglobulina IgE. Dessa maneira, eliminamos parasitas intestinais, alérgenos como poeiras, pólens, drogas sensibilizantes, entre outras. Os linfócitos TH17 diferenciam-se após o estímulo com a interleucina 1, interleucina 6, 21 e 23, produzidos pelos seus antecessores. Os TH17 são as células mais importantes na destruição de fungos e algumas bactérias. O alvo dos linfócitos TH17 serão os neutrófilos, ativados pela interleucina 17 para realizar a quimiotaxia, inflamação localizada e destruição dos agentes infecciosos. Os defeitos da imunidade, mediada pelo linfócito TH17, permite infecções fúngicas importantes. Infecção por cândida e resposta imunológica por intermédio de linfócitos TH17 e interleucina 17. Nessa figura podemos observar um resumo da atividade imunológica de defesa que acontece quando um fungo, como a cândida, infecta células da epiderme. As células apresentadoras de antígeno fagocitam esse fungo e epítopos serão apresentados aos linfócitos T. Elas liberam linfocinas, como a interleucina 1, a interleucina 6 e a 23, necessárias para a diferenciação de linfócitos TH17. Essas células são então estimuladas a produzirem a interleucina 17, A e F, a serem exportadas e irão acoplar em receptores específicos na membrana das células epiteliais. Haverá então uma cascata de fosforilações de diversas moléculas citoplasmáticas
que terminam com a transcrição nuclear de outras moléculas, como as defensinas, que podem controlar a infecção fúngica. As células NK também apresentam receptores para interleucina 17 e, em resposta, liberam fator estimulador de colônias de granulócitos e monócitos, responsável pela multiplicação dessas células no local da infecção. Como podem observar na figura, os fungos são fagocitados na superfície da epiderme e as células dendríticas ou fagócitos apresentadoras de antígenos apresentam ao TH1, ao TH17 e ao linfócito B. Essas são as três vias de ativação da resposta contra os fungos. O TH1 produz interferon gama, o linfócito B produz IgA e o linfócito TH17 produz a interleucina 17. Entre todos os três, a produção de interleucina 17 é o fator mais importante de defesa antifúngica. Diversas citocinas inibem e outras ativam a produção de interleucina 17 pelos linfócitos TH17. Como exemplo inibidor, encontramos o interferon gama e a interleucina 27, que são reconhecidos pelos seus receptores de membrana e posteriormente fosforilados e que ativam STAT1. O STAT1 penetra no núcleo das células e inibe STAT3, que por sua vez é importante sinal para a diferenciação de TH17 e produção de interleucina 17. As interleucinas 4, 2 e 12 também ativam os fatores de transcrição STAT6, 5 e 4. Esses, quando entram no núcleo, inibem STAT3, prejudicando a produção de interleucina 17. O interessante é que o interferon gama é o responsável pela diferenciação dos linfócitos TH1, assim como a interleucina 12 e a interleucina 2. A interleucina 4 é responsável pela diferenciação dos linfócitos TH2. Sendo assim, a diferenciação dessas células, TH1 e TH2, inibem a diferenciação dos linfócitos TH17 via STAT3. Parece que esses linfócitos TH1 e TH2 não desejam dividir as respostas imunes com os TH17. As interleucinas 23, 21 e 6, quando identificadas pelos seus receptores de membrana, estimulam o STAT3 diretamente. Esse penetra no núcleo e ativa a produção de interleucinas 17. Também promovem a diferenciação das células TH17. Elas também estimulam a produção de interleucina 21 e 23, que são duas citocinas que se retroalimentam, ou seja, estimulam a interleucina 17 e são produzidas ao mesmo tempo, aumentando a função. O fator de transformação do crescimento beta, TGF-beta, e o receptor da célula T podem também estimular a produção de interleucina 17. O objetivo desta apresentação é descrever a imunidade mediada pelos linfócitos TH17 e seus produtos, em especial a interleucina 17. A seguir discutiremos as infecções por Cândida, quando veremos que ela representa muito bem a maioria das infecções fúngicas que observamos nos pacientes com defeitos genéticos do linfócito TH17 e da interleucina 17. A candidíase é um fungo que se apresenta em todo lugar, podendo existir na forma de levedura residente na orofaringe, intestinos e aparelho urinário do homem. Ela pode causar candidíase mucocutânea, que é a doença superficial das mucosas e da pele
de indivíduos que usam, por exemplo, antibióticos, corticosteroides, nos grandes queimados e pessoas idosas, entre outras. Acredita-se que 75% das mulheres apresentem pelo menos uma vez na vida uma infecção vaginal com cândida. A candidíase mucocutânea crônica é a forma recidivante da candidíase e que podemos encontrar em pacientes com deficiências da imunidade celular, como no AIDS, e pacientes com imunodeficiências severas combinadas, especialmente defeitos da imunidade celular mediada pelo linfócito T. Essa forma não é frequente. A candidíase mucocutânea crônica sindrômica é caracterizada por defeitos genéticos bem definidos e que acometem a sinalização intracelular e especialmente a transcrição de genes no núcleo das células. Chamamos de sindrômica pelo fato de existirem outras manifestações infecciosas e autoimunes associados à candidíase. A mutação autossômica dominante em heterozigose no gene STAT1, que é um tradutor de sinal e ativador de transcrição, STAT1, traz um ganho de função em STAT1, ou seja, ativa a molécula, realizando hiperfosforilação. O STAT1, então, penetra no núcleo e inibe STAT3, e, consequentemente, a transcrição de diversas proteínas necessárias para a defesa contra os fungos. Observa-se que os pacientes têm pouca diferenciação celular, então tem poucos linfócitos TH17 e a concentração de interleucina 17 é muito baixa no extracelular. Mutações no gene da interleucina 12, proteína P40, e no receptor da interleucina 12, predispõem a infecções intracelulares com micobactérias e salmonelas, como veremos mais em frente. A mutação no fator de transcrição AIRE, que acontece na poliindroquinopatia autoimune com distrofia ecdérmica. Essa doença, também chamada APSED, existem anticorpos, autoanticorpos contra a interleucina 17A e 17F. Desta maneira, as interleucinas não conseguem realizar a sua função biológica. A deficiência de CARD9, que é um adaptador de transdução de sinal do receptor da lectina C, logo que se faz a identificação da cândida na superfície da célula do macrófago, após reconhecimento de componentes da parede do fungo, os pacientes apresentam a forma invasiva de candidíase. É muito raro essa deficiência de CARD9, mas é a forma invasiva da cândida. A candidíase mucocutânea doença apresentam então os pacientes infecções isoladas com cândida, quadros com pouca associação com autoimunidade e outras infecções. A mutação autossômica dominante no gene da interleucina 17A e do seu receptor da interleucina 17A é a causa mais frequente da candidíase mucocutânea doença. A tabela mostra todas as doenças conhecidas como candidíase mucocutânea, tanto as sindrômicas, onde temos vários tipos de manifestações infecciosas e autoimunes, como a candidíase mucocutânea crônica doença, onde a patologia restringe somente a candidíase. Marco em vermelho as doenças que vamos exemplificar com casos clínicos diagnosticados em nosso ambulatório. As demais são doenças muito raras. A síndrome de hiper-IgE é uma imunodeficiência primária que acontece por mutação no gene STAT3, responsável pela diferenciação de linfócitos TH17, produtores de interleucina 17. 85% dos pacientes apresentam infecções por Staphylococcus aureus,
assim como podem apresentar candidíase e outras infecções fúngicas e bacterianas. Além das infecções, os pacientes têm eczema do tipo dermatite atópica, faces característica, problemas ósseos e de dentição e aumento exagerado da IgE sérica. Na realidade, não conhecemos como uma mutação em STAT3 pode favorecer a tantos fenótipos diferentes. A mutação autossômica dominante no gene STAT1, com ganho de função, GOF, é responsável pela hiperfosforilação dessa proteína que inibirá a STAT3 e assim prejudicará a diferenciação de linfócitos TH17 e produção de interleucina 17. 98% dos pacientes apresentam candidíase mucocutânea crônica, assim como outras infecções fúngicas, bacterianas e autoimunes. A suscetibilidade à micobacteriose e outros patógenos intracelulares pode ser identificada em pacientes com mutações nos receptores da interleucina 12. Esses receptores são também receptores para a interleucina 23, necessária para a atividade de STAT3, que por sua vez é responsável pela diferenciação de linfócitos TH17 que produzem interleucina 17. Ambos necessários para a defesa contra fungos e bactérias. 25% desses pacientes podem ter candidíase mucocutânea crônica. Entretanto, a dificuldade maior é com os agentes intracelulares, como as micobactérias e as salmonelas. Mutações autossômicas dominantes no gene STAT1 são responsáveis por 50% dos pacientes com candidíase mucocutânica crônica sindrômica. Como foi dito, essa doença genética ocasionada por essa mutação é a mais frequente de todas as candidíases mucocutâneas. Cerca de 98% dos pacientes apresentam a candidíase mucocutânea crônica. Os pacientes frequentemente apresentam outras infecções fúngicas, como criptococcus, bacterianas na pele e aparelho respiratório, especialmente por Staphylococcus aureus em 36% e virais pelo herpes em 38%. Predisposição para autoimunidade em 37%, com hipotiroidismo com 22% e diabetes só com 4%. Aneurisma cerebral e câncer foram as piores comorbidades, em torno de 6% cada um. A figura mostra o gene STAT1 com seus diversos domínios, sendo que as mutações em rosa são as que têm maior número, estão no domínio da dupla espiral, que CC, do inglês Coiled Coil Domain. As mutações em roxo estão no domínio de ligação do DNA. Podemos observar uma mutação glicina 384 pavalina, que tem uma estrela vermelha ao lado, que corresponde ao paciente que iremos apresentar a seguir. Candidíase mucocutânea crônica sindrômica por mutação autossômica dominante no gene STAT1. Paciente AN 7 anos feminina. Diversas infecções mucocutâneas com cândida. Todas as unhas afetadas. Foi acometida de infecção de todo o tegumento e couro cabeludo pelo fungo Microsporum gypsum. Abscesso amidaliano e pneumonia bacteriana no passado. Recentemente apresentou meningite pelo fungo Cryptococcus neoformans. Otite crônica, que foi detectado o ácaro Demodex folliculorum, que podem observar na figura, na secreção do ouvido.
Testes laboratoriais: imunoglobulinas normais, discreta diminuição de linfócitos CD3 e CD4. O sequenciamento do exoma mostrou uma variação rara, uma mutação na posição 384, uma glicina passou a valina, ainda não descrita em bancos de dados públicos. Provável ganho de função. Outras mutações já foram descritas com ganho de função na posição 384. Alta possibilidade de dano observado pelo software de predição de score de dano. Confirmado o resultado por sequenciamento de Sanger. Na figura podem observar o sequenciamento do gene STAT1, exon 14. À direita, no DNA controle, podem observar que o indivíduo tem uma guanina. Ele é homozigoto para G. E à esquerda, que é o paciente, ele tem um G e um T, GT. Então, de G ele passou para GT, que então é a mutação na posição 384, uma glicina passou a valina. O tratamento de pacientes com mutações em STAT1 tem sido realizado com medicações antibacterianas, antivirais, antifúngicas, eventualmente imunoglobulina endovenosa e imunossupressores para autoimunidade. A problemática é que falta uma terapêutica efetiva na redução ou cura da infecção crônica e da autoimunidade. Existem duas tentativas de intervenção, além do tratamento sintomático, devendo citar o uso de uma droga, o ruxolitinib, que inibe a fosforilação com JAK1 e 2 e é usado no tratamento da mielofibrose. O segundo é o transplante de medula óssea de células-tronco hematopoéticas. Vários pacientes têm sido tratados com a medicação anti-JAK1. Um exemplo é um paciente de 10 anos que, com citopenia autoimune e candidíase mucocutânea, que foi tratado observando-se o aumento posterior da fosforilação de STAT1 sem afetar a cinética de fosforilação. Foi observado que o paciente normalizou a diferenciação de linfócitos TH17 e curou a candidíase, obtendo remissão da citopenia. Entretanto, outros pacientes não têm melhorado. Então, é uma droga interessante que pode ser usada na tentativa de conseguir bons resultados. Já o tratamento com transplante de medula óssea, temos vários pacientes na literatura, os transplantes não têm sido muito efetivos, especialmente pela mortalidade. Tem-se observado uma mortalidade superior nesses pacientes, mas que pode ser, por enquanto, falta ainda de experiência de um único centro com vários pacientes tentando melhorar esses resultados. Mutações nos genes do eixo interleucina 12, 23 e interferon gama. Essas mutações causam a imunodeficiência primária com suscetibilidade a micobactérias. Os pacientes podem também apresentar candidíase mucocutânea crônica sindrômica, mas de uma forma mais leve. Eixo da interleucina 12 e interferon gama. Numa pessoa normal, os macrófagos fagocitam bactérias de crescimento intracelular, como a micobactéria, o bacilo da tuberculose, salmonelas e inclusive cândida. Quando isso acontece, a célula infectada produz interleucina 12, especialmente a molécula P40 da interleucina 12, que vai acoplar num receptor na membrana do linfócito T helper. Quando isso acontece, essa célula T é ativada,
vai produzir interleucina 2, que vai possibilitar a multiplicação dessa célula T helper, e vai também haver a produção de interferon gama. E o interferon gama é exportado e no extracelular vai encontrar a membrana dos macrófagos, onde existe um receptor para o interferon gama. Quando é acoplado o interferon no seu receptor, a célula macrófago é ativada e vai haver a digestão intracelular das micobactérias ou das salmonelas que existirem. Na figura da esquerda, observamos basicamente o que vimos anteriormente. Um macrófago, uma célula fagocitária que fagocitou uma micobactéria e produziu interleucina 12, tanto a molécula P35 como a P40. A P40 existe um receptor beta 1 na superfície do linfócito T helper da célula NK, que quando existe essa ligação, vai estimular o STAT3 a fazer fosforilações e produzir o interferon gama. O interferon gama liga-se no receptor, na membrana da célula fagocitária, e então vai haver o estímulo à fagocitose e à digestão intracelular. Agora, tem pacientes que têm defeitos, mutações, por exemplo, do receptor da interleucina 12. E aí o que acontece? Não vai haver as fosforilações do STAT4 e não teremos produção de interferon gama, a célula fagocitária não é ativada, os micobactérios não são mortos. Então, pacientes com mutações no gene da interleucina 12, tanto no P40 como no receptor da interleucina 12, poderão ter micobacteriose, infecções fúngicas também com cândida e salmonelose. Na figura da direita é mostrado como acontece dentro do citoplasma da célula. Então, vai haver o acoplamento do receptor com a interleucina, aparecem as JAKs que vão fosforilar o receptor e por fosforilação vai haver fosforilação do STAT4 que depois penetra para o núcleo e vai dar a ordem de transcrição para a produção de interferon gama. Então, assim que acontece a defesa em relação às bactérias intracelulares como tuberculose, micobacterioses atípicas, salmonelose e inclusive cândida. Nesta figura vamos observar os defeitos do eixo da interleucina 12 e do interferon gama. Na parte superior temos um indivíduo normal em que os macrófagos à esquerda foram infectados com micobactéria ou com salmonela e produziram a interleucina 12 e a interleucina 23. Essas duas interleucinas, elas têm receptores idênticos na superfície do linfócito T. Quando esses receptores identificarem as proteínas, eles vão estimular a célula T a produzir o interferon gama, a interleucina 17 e a interleucina 22. Lembrando que a interleucina 17 ela está associada à interleucina 23. Já na parte inferior, nós temos um indivíduo que é deficiente. Ele teve uma mutação no receptor beta 1 da interleucina 12. Então, o macrófago infectado, ele vai produzir a interleucina 12 e a interleucina 23, e elas não vão encontrar o receptor na membrana da célula T. Dessa maneira, nós não teremos produção de interferon, então teremos suscetibilidade a micobactérias, nós não teremos produção de interleucina 17 por intermédio da célula TH17 e também não teremos interleucina 22. Então, temos a suscetibilidade à Klebsiella e à Candida albicans.
Caso clínico de suscetibilidade mendeliana à micobacteriose. Defeito no MSS, de 36 anos, branca, relato de anemia, febre vespertina, sudorese e emagrecimento desde os 28 anos. História familiar com 2 irmãs falecidas com tuberculose. Primeira internação, paciente com diagnóstico de micobacteriose disseminada não bacilífera. Micobacteriose atípica, hemocultura Mycobacterium cansace, biópsia guiada por tomografia da lesão do lobo superior direito, Mycobacterium sp por PCR. Os exames laboratoriais mostraram uma série de hemogramas praticamente normais, VSG muito elevada, quantificação de subpopulações linfocitárias também dentro da normalidade. Se esperava um pouco mais de células CD3, entretanto, as imunoglobulinas foram normais, a interleucina 17 estava diminuída, a dihidrorodamina para o estudo de fagocitose estava normal e a cultura com mitógenos com fitohemaglutinina também mostrou-se dentro da normalidade. Para avaliação da atividade do eixo interleucina 12 e interferon gama, enviamos amostras de linfócitos do paciente e de controles para uma cultura de linfócitos com micobactéria e PPD e dosagem de interleucina 12 e interferon gama no sobremanadante dessas culturas. O Laboratório de Imunologia Humana da USP realizou esses testes. Então podemos observar no slide que existe a dosagem de IL-12P40, que é a proteína da eleucina 12, a molécula dessa interleucina, e interferon gama, que foi dosado no sobrenadante das culturas. Observe que, quando o estímulo foi lisado micobacteriano, aconteceu que existia interleucina 12 no sobrenadante, com concentração um pouco menor, 134 no paciente, em relação a 321 no controle. Mas em relação ao interferon gama, observamos no controle 433 picogramas por ml de interferon gama e somente 2 picogramas por ml no paciente. Então não houve a produção de interferon gama. Quando estimulamos com PPD, houve também a produção de interleucina 12P40, embora em concentração menor do que o controle, mas praticamente a ausência da produção de interferon gama no paciente, 0,51 contra 49 picogramas no controle. O mesmo quando adicionamos PPD e IL-12, que se observou no controle 769 picogramas e sem a produção 1,49 de interferon gama pelo paciente. Chegamos à conclusão de que não existe produção de interferon gama, embora com estímulos por lisado de micobactérias ou por PPD. Mutações no gene STAT3 pode levar à síndrome de hiper-IgE, também conhecida como síndrome de Job. A molécula STAT3 é fundamental para a imunidade mediada pelo linfócito TH17 e pela interleucina 17. As células fagocitárias, células dendríticas, elas estimulam por intermédio da interleucina 1, 6 e 23 as células CD4 passarem até a TH17. Então, uma diferenciação no linfócito TH17 é comandada pela proteína STAT3. O linfócito TH17 estimulado, então, ele produz interleucina 17A, 17F e interleucina 22, para as quais existem receptores nas células epiteliais. Quando a interleucinas 17A e F
conectarem com seus receptores nas células epiteliais, elas vão estimular a produção de quimioquinas, né? Atrair polimorfos nucleares para a pele, assim como liberarem defensinas que vão destruir as bactérias e os fungos que estão infectando o local. Então, essa é a maneira de que nós podemos nos defender da cândida e de bactérias como o estafilococo dourado, por intermédio do linfócito TH17. A síndrome de hiper-IgE, então, é uma doença autossômica dominante por mutações no gene STAT3 do linfócito TH17. Então, são eczemas, tipo eczema atópico, com IgE muito elevada no sangue, infecções estafilocócicas e candidíase. Poderemos ter alterações ósseas e fisionômicas, uma alta incidência de escoliose e osteoporose, largura alar maior, a base nasal ampla e uma ampla ponte nasal, protusão da testa, que nós chamamos de mandamento frontal. É comum que os pacientes retenham os dentes primários. Esta é uma breve história de uma menina com um histórico de infecções de repetição, dor abdominal, a palpação, febre recorrente, dores articulares apresentando lesões de pele crônicas semelhantes às da dermatite atópica. Ela tem sido atendida por nós nos últimos anos e acompanha dor intermitente nos joelhos e dificuldade à deambulação. Ela tem retenção dos dentes primários e, no estudo genético, mostrou uma mutação no gene STAT3. Então, foi confirmada a síndrome de hiper-IgE e, além disso, ela apresenta hipertensão e rim único à direita, estenose da artéria renal à esquerda e a IgE com 54.000 unidades por ml. Na figura observamos um receptor para citoquina, identificando uma citoquina, que poderia ser a interleucina 1, a 6 ou a 23, que estimulam a STAT3. Então, no citoplasma da célula já vemos ali a fosforilação com JAK do receptor e depois a fosforilação do STAT3. O STAT3 passa ao núcleo, onde vai estimular a diferenciação de linfócitos TH17, assim como também a produção de interleucina 17 por essas células. Se nós tivermos uma mutação no STAT3, ele não vai funcionar e não vai permitir a transcrição de diversos genes importantes e que, na síndrome de hiper-IgE, causam uma série de problemas infecciosos com estafilococo, candidíase, assim de outros problemas ósseos, fisionômicos e a hiper-IgE. Erros inatos da imunidade mediada pela interleucina 17. Na figura, as células fagocitárias reconhecem a cândida por intermédio de receptores que podem ser a dectina 1, mais específica para a cândida, ou os receptores do tipo TOL. Uma cascata de fosforilações e transcrições acontecerão no citoplasma e no núcleo do fagócito ou de células epiteliais, finalizando com a produção de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6, a 23 e a 12. Essas citocinas ativam os linfócitos via STAT3, que penetra no núcleo, induzindo a produção de interleucina 17A e F. A dificuldade que existe da síndrome de hiper-IgE são mutações que afetam a interleucina 12 ou o seu reconhecimento pelo duplo receptor da interleucina 12 e interleucina 23 na membrana dos linfócitos T e NK. Dessa maneira, existirá transcrição insuficiente na via IL-23-STAT3, levando à deficiência da produção da interleucina 17A e F pelos linfócitos. O resultado será a facilidade de infecções bacterianas
colonização excessiva da pele por Staphylococcus aureus, candidíase mucocutânea, eczema, hiperigea, entre outros. Número 1. As mutações autossômicas dominantes com ganho de função em STAT1 acarretam diminuição dos linfócitos TH17 e da interleucina 17. Acredita-se que 50% dos casos de candidíase mucocutânea sindrômica são ocasionados por essas mutações, sendo que 98% dos pacientes apresentam candidíase. Na síndrome APSED, polidendroquinopatia autoimune com candidíase e distrofia ectodérmica, doença rara, existe a produção de autoanticorpos contra a interleucina 17. Número 3. Podemos também ter raridades como a mutação nos receptores da interleucina 17 na membrana dos fagócitos. Número 4. Em todas as doenças que afetam a interleucina 17, poderemos ter infecções importantes com cândida, assim como com outros fungos e bactérias.